Boa tarde. Boa tarde, a professora Jandira, que está hoje nos mediando, fazendo a interpretação em Libras. Muito obrigada, professora, pela colaboração. E vamos agora para a segunda live do dia com a professora Stephanie Souza Rosa. Uma professora ainda bem jovem, mas já está, assim, encantando a gente com a sua temática. Boa tarde, Jéssica. Seja muito bem-vinda. Jéssica é mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná. Tem como linha de pesquisa a linguagem, o corpo e a estética na educação. Licenciada em Letras, Português e Inglês pela Universidade PUC. Hoje, Jéssica é grande mediadora de leitura e contadora de histórias. Sempre foca no seu trabalho a fase da infância. Com você, Jéssica, agora a palavra, Stephanie, desculpa, agora é com você. Traga riquezas para a gente, com esse seu sorriso gostoso, e que você possa compartilhar conosco momentos de alegria e de sabedoria. Seja bem-vinda, é com você. Muito obrigada, Maria Antonieta e professora Jandira, que está aqui conosco hoje, proporcionando que essa fala seja unânime, né? E atinja também os nossos colegas que precisam dessa interpretação. Essa inclusão é muito importante. É uma alegria muito grande fazer essa fala para vocês, principalmente para os professores aqui do município de Fazenda Rio Grande. Como a Maria já mencionou, eu trabalho com mediação de leitura nesse município desde 2015, né? Por mais que eu ainda seja bem nova nessa carreira acadêmica, toda a minha trajetória foi nesse município. Então, além de uma questão profissional, existe um afeto muito grande também. Inclusive, se alguns professores aí estiverem e forem lá da Escola Municipal Deputado Luiz Gabriel Sampaio, foi a escola em que eu fiz o meu ensino fundamental e também a educação infantil. Então, são laços de memória que perpetuam ainda aí na nossa carreira profissional. E é uma alegria muito grande fazer essa fala com vocês em relação à mediação de leitura para com a criança pequena, né? Pensando ali na fase inicial da educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental. Atuo também em outras áreas, porém agora nós estamos com um enfoque de pesquisa sobre a infância. E nada melhor do que, para falar sobre contação de história, do que contar uma história, né? Então, hoje eu trouxe esse livro aqui para compartilhar com vocês. Espero que vocês consigam ter acesso a ele aí pelas câmeras de vocês. Vou tentar fazer a mediação aqui da melhor forma, se adequando aí nesse cenário pandêmico em que nós nos vemos por telas, né? Esse livro se chama Bi, o Elefante, o Piquenique, e ele foi escrito pela Carolina Moreira e ilustrado pelo autor Odilon Moraes. Lançado pela editora Jujuba. Bi e o elefante vão fazer um piquenique no parque. O que será que eles vão levar? Uma toalha bem grande e chapéus para proteger do sol. Almofadas fofinhas para sentar e suco fresquinho para tomar. E se ficarmos com fome? Bolinhos! E também sanduíches. E frutas, muitas frutas. Não se esqueça as cenourinhas. E nem as bolachas.
Será que pegamos tudo? Ou faltou alguma coisa? Brinquedos! Tudo pronto. Agora podemos partir. Oh, não! Parece que vai... Que legal! Piquenique com chuva! Gente, essa é uma história que eu trouxe para a gente partilhar um pouquinho aqui, para além da mediação de leitura que a gente é acostumado a fazer lá na nossa sala de aula, né? Geralmente nós, professores, escolhemos livros para levar para o ambiente escolar, pensando certamente na faixa etária das nossas crianças, né? Esse é um fator muito importante. Esse livro aqui, da Carolina Morello e do Odilon Moraes, ele é indicado para crianças a partir de 3 anos. E hoje eu vou fazer com vocês aqui nessa live uma análise crítica dessa obra que permita vocês também aplicarem critérios de seleção para esses livros que muitas vezes a gente não sabe como escolher para até levá-los em sala de aula, né? Bia, o Elefante e o Piquenique é um livro que vai tratar de uma temática muito importante lá na educação infantil, que é a descoberta dos objetos, a nomeação dos alimentos, né? A fase de escolha de coisas que nós precisamos em determinadas situações. Então, todos esses elementos vão contribuir lá com a formação da criança pequena, né? Obviamente, eu quero apontar para vocês aqui que esses critérios de seleção não demandam de um único fator. E isso por quê? Vamos pontuar aqui se o nosso critério fosse a escolha do autor, por exemplo. O Odilon Moraes, ele tem livros para todas as faixas etárias. E a Carolina também. Carolina Moreira é reconhecida, inclusive, pela variedade do acervo que ela tem para tanto crianças quanto adolescentes. Então, eu não posso fazer essa seleção do livro a partir de um único autor. Por quê? Existem aqueles livros que vão ser bons para o meu trabalho com determinada faixa etária. E outros que não vão me proporcionar um resultado tão eficaz, tendo em vista que, por vezes, a temática trazida naquele material ainda não foi acessada pelo meu grupo de crianças, né? Geralmente, conforme a gente vai evoluindo a leitura do nosso aluno, é que a gente pode também demandar de desafios maiores. Então, como vocês podem perceber aqui no livro Bia e o Elefante, algumas coisas eu vou ter que comentar, né? Que vocês não conseguem ter acesso ao material físico. Mas esse livro destinado à criança pequena, geralmente ele tem a capa dura, né? A forma de manuseá-lo é muito mais simples, ó. Se vocês perceberem, com uma mão eu consigo virar as páginas. Por quê? Lá na fase da criança pequena, na infância, na primeira infância, ali por volta dos 3 anos, a criança ainda está desenvolvendo a questão de coordenação motora, né? E é muito importante que o livro permita com que ela o movimente sem dificuldade, né? A gente vai perceber em livros maiores que, geralmente, as páginas colam uma nas outras, eles têm dificuldade para trocar as páginas, para virar, para abrir o livro. Às vezes, o livro já demanda um esforço maior para ser aberto, e esse aqui não, olha. Vocês vão perceber que a manipulação é bem simples e, inclusive, gostosa, né? Porque eles podem até tornar do livro um brinquedo, e não tem problema nenhum com isso, né? É importante que a criança se familiarize também com o objeto livre, principalmente. Pensando nessa questão de que são tantas as telas hoje, inclusive essa que estamos, mas a criança não pode perder o contato com o objeto. É muito importante na formação cultural dela.
Então, o primeiro tópico que a gente precisa observar é essa estrutura física do livro, né? Depois disso, a gente precisa pensar em 4 pilares fundamentais que vão estar reunidos em todas as narrativas. E isso eu digo com firmeza por conta de serem pilares muito simples e que realmente necessitam estar dentro de uma história. E quais seriam esses pilares? O primeiro e fundador da narrativa é o tempo. Então, qual é o recorte de tempo que foi utilizado nesse livro? A gente percebe que Bia e o elefante, Bia é uma coelha e o elefante não tem nome, né? Mas a gente percebe que eles são amigos e que resolvem fazer um piquenique um dia, né? Essa ação de fazer um piquenique, planejar fazer um piquenique, leva quanto tempo? Pode ser uma tarde, pode ser um dia, né? Então, é importante que a criança perceba esse tempo dentro da história. O que é diferente, por exemplo, na narrativa da Chapeuzinho Vermelho, porque a Chapeuzinho Vermelho vai até a casa da avó, que é longe. Ela passa por um caminho que é longe. Existem muitos fatores dentro da história que ocorrem ali. A gente pode dizer que aquela história poderia ter demorado um dia, até 2 para acontecer, né? O que já não ocorre aqui no livro da Bia e do Elefante, que é um recorte de tempo menor, né? É importante também para que eles percebam, nisso o professor pode mediar também, né? A questão, inclusive, do clima, né? A gente percebe aqui que quando eles começaram a fazer o plano de ir até o piquenique, eles tinham um sol ensolarado, um dia ensolarado, né? Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber, mas a ilustração também é muito importante. E depois eles dão de cara com a chuva e precisam mudar o plano. Isso é muito interessante para a criança também. Pode ajudar a gente, inclusive, a trabalhar com eles em dias que eles chegam, tá sol, e aí na hora de ir para o parque chove, e eles ficam tristes, né? As leituras podem encaminhar nossa prática dentro de sala de aula. Isso é muito interessante. Fechando esse tópico do tempo, outro fator que precisa de atenção quando o professor for fazer uma leitura crítica sobre uma obra é o espaço. Por que o espaço? Porque pode ser que essa narrativa se passe no único lugar. Aqui, no caso de Bia e o Elefante, era na casa de um dos dois, né? A gente não sabe se eles moram juntos, a gente não tem essa informação por meio do livro, mas a gente sabe que eles estavam em casa fazendo o plano de fazer um piquenique, mas nem chegaram a sair, porque choveu. Então, existe um único espaço nessa história. Mas, voltando ao exemplo da Chapeuzinho Vermelho, a gente tem a casa da Chapeuzinho, a gente tem o caminho, a gente tem a casa da avó. São muitos espaços diferentes e que a criança pode perceber elementos diferentes também. Então, é importante que a gente pense nesses espaços para construir esses lugares com a criança. É importante também a gente pensar que algumas narrativas são mais vastas de características. Então, por exemplo, pode ser que a narrativa se passe dentro de uma casa branca. Ou pode ser que a narrativa se passe dentro de uma casa branca, que tem um sofá amarelo, que tem uma cortina verde, que tem um tapete peludinho, fofinho. Então, pode ser que a gente tenha uma infinidade de características, ou pode ser que a gente tenha uma abertura maior para a imaginação da criança. E esses livros que dão uma abertura maior, geralmente nos fazem ter aquelas perguntinhas de interação na hora da mediação, né? Então, eu leio, por exemplo, Pedro estava deitado em um tapete. No livro não diz como era o tapete. Eu posso perguntar para o meu aluno, como que você acha que era o tapete que o Pedro estava deitado? Que cor que você acha que era o tapete? Como que eram as cerdas do tapete? Será que eram fofinhas? Será que era aquele tapete mais liso? E assim a gente pode ir desenvolvendo a capacidade do nosso aluno de imaginar, de pontuar coisas que ele já conhece dentro de uma história que ele está conhecendo agora, né? Isso é bem importante.
Então, a gente viu lá o tempo e a gente viu o espaço. Agora, vamos para a parte que os alunos mais gostam, os personagens, né? Existem histórias que trazem consigo uma infinidade de personagens. Alguns que se destacam mais, outros que são mais coadjuvantes, né? Nesse caso aqui, nós temos apenas 2, Bia e o elefante. Mas, pensando na história da Chapeuzinho, a gente tem Chapeuzinho, tem a mãe da Chapeuzinho, tem o lobo, tem a vovó, tem o caçador. Então, vejam só a quantidade de elementos que nós podemos destrinchar com os nossos alunos, fazer com que eles pensem como que esses personagens agiam ali naquela história, né? Inclusive, pensar, desenvolver a capacidade deles para a questão de observar como eles são fisicamente, qual é a diversidade que se encontra ali. Às vezes, numa narrativa, principalmente envolvendo essa questão de representatividade, observar a forma que o personagem se caracteriza é muito importante, né? Por vezes a gente passa batido, mas os ilustradores são tão detalhistas, às vezes fazem um olhinho mais puxado em um personagem, às vezes trocam a cor da pele, às vezes dão uma característica no nariz, na boca, que a gente pode destacar para trabalhar com questões de representatividade com o nosso aluno. Então, é muito importante a gente dar essa atenção aos personagens, tanto aos principais quanto aos coadjuvantes. Por quê? Porque o coadjuvante pode ser o personagem central de outra história. Pode ser que o caçador possa ter uma história só para ele, se o meu aluno quiser, numa interpretação dele, né? Então, é importante a gente mostrar essas alternativas para os nossos alunos. Que quem é o personagem principal é porque foi uma escolha de alguém. E os nossos alunos também têm a capacidade de serem autores de histórias. E quais serão os personagens principais das histórias deles? Quais serão os personagens coadjuvantes das histórias deles? Eles têm esse poder de escolha. Então, é importante que a gente demonstre isso. Falamos sobre o tempo, falamos sobre o espaço. E agora precisamos falar, além dos personagens, falar sobre as emoções que esses personagens carregam. A gente já deu muito como exemplo a Chapeuzinho, então vamos usar outra história agora. Pensem lá no conto... Nossa, caiu um brinco aqui. Vou tirar. Pensem lá no conto da Cachinhos Dourados, por exemplo. A gente tem um ursinho pequeno, a gente tem uma mãe de um ursinho, a gente tem um pai de um ursinho. Como são esses ursos? Quais são as personalidades dos ursos? Como as crianças imaginam que os ursos se comportam? Como eles realmente se comportam? São muitas perguntas, né? E temos também uma criança que passeia pela floresta e encontra uma casa e resolve entrar nessa casa. Qual é o sentimento que essa criança sente ao explorar, né? De que forma os nossos alunos imaginam que essa criança se sente ao entrar nessa casa, né? E assim, em todo o decorrer da narrativa, existem emoções que vão permear esses personagens. Pode ser que quando a Cachinhos Dourados chegou na casa, ela se sentiu admirada, ela se sentiu exploradora daquele lugar, mas pode ser que quando os ursos chegaram, o sentimento dela tenha mudado, e com certeza mudou. Para qual? Como será que você se sentiria nessa situação? É importante a gente ver isso com o nosso aluno também, para que ele desenvolva. Às vezes a gente precisa que os alunos desenvolvam a escrita, desenvolvam a leitura, mas a gente desvincula isso da vivência deles. E, ao contrário, nós precisamos aproximar. Então, a partir do momento que eu mostro para o meu aluno que todos os fatores que estão envolvidos numa narrativa também estão presentes na vida cotidiana dele,
o meu aluno não lê mais da mesma forma, o meu aluno não escuta mais uma história da mesma forma. Ele sempre vai ser crítico, ele sempre vai pensar além do que está escrito. E sobre esse pensar além, existem alguns tópicos também que são bem relevantes. Voltando aqui para o livro da Bia e o elefante, em relação ao piquenique, uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, até porque o livrinho não fica muito bom para ver pela tela, mas existe uma informação fundamental nessa narrativa que não é escrita. Ela é dita pela ilustração, que é o fato de, quando eles terminaram de preparar o piquenique, o que aconteceu? Vou aproximar aqui pertinho. Em momento nenhum existe a palavra chuva aqui. A palavra chuva é a última que aparece na narrativa. Mas, antes de virar a página, o meu aluno já sabe que choveu se ele viu com atenção essa ilustração. Então, quando a gente vai selecionar o material, é muito importante que a gente preze tanto pelo material que é escrito, quanto pela qualidade da ilustração que é mesclada a esse material escrito. Por quê? Pode ser que o texto seja rico em detalhes e que a ilustração faça com que aqueles detalhes se diminuam. Pode ser que lá no texto escrito esteja os detalhes do tecido, do vestido de uma menina, e lá na ilustração o vestido seja liso. E aí, se o meu aluno é crítico, ele vai perceber. Ele vai dizer, opa, mas aqui diz que o vestido era florido e que as flores eram amarelas no vestido. E ela está com o vestido só vermelho. Por quê? Então, a gente precisa pensar também nessa complexidade que é envolvida nessa questão de selecionar uma obra, né? É muito importante que a gente dê o devido valor a esses materiais. A gente entende que, para além do investimento financeiro, existe um investimento muito maior de tempo, tanto do autor do livro, quanto do ilustrador, quanto do professor que procura essa obra, que busca esse repertório, que precisa perder tempo ou ganhar tempo, dependendo da perspectiva, né? Acredito aqui que todos acreditem que isso é ganhar tempo, mas nós gastamos o nosso tempo procurando repertórios, nós gastamos o nosso tempo assistindo webinários, passeando em livrarias, bibliotecas, procurando materiais que sejam relevantes para a nossa prática, né? É engraçado porque o meu namorado mesmo diz que, às vezes, parece que o professor não desliga. Em qualquer lugar do mundo que a gente esteja, eu vou olhar para uma coisa e vou pensar, nossa, posso usar isso na minha aula. Não sei se isso acontece com vocês também. Mas quando eu entro numa biblioteca, é nítido. Eu já vou para o lugar que adequa a minha prática. Eu já vou lá para aquele cantinho infantil. Às vezes é até engraçado. Eu chego na livraria e vou direto lá. E lá só tem criança. E aí eles olham para mim com um rostinho assim de tipo, o que você está fazendo aqui? Né? E já aconteceram várias vezes de eu estar lá, puxar papo com eles e fazer uma mediação de leitura ali na livraria mesmo, ou indicar algum material, né? E eles acham muito bacana essa troca que existe entre o adulto e a criança. Por quê? Muitas vezes o livro infantil, ele sofre um preconceito. Existe uma infinidade de trabalhos que desmembram os clássicos da literatura, né? Em pesquisas mais profundas, mas quem está pesquisando o livro infantil? O livro infantil tem muito conteúdo para ser pesquisado. Nessa narrativa mesmo da Bia, se a gente for a fundo, quantas teorias psicológicas podem ser colocadas aqui, quantas questões comportamentais podem ser colocadas aqui, e simplesmente
por ser um livro que tem como título infantil, ele é alvo de preconceito. O que a gente precisa desformular, né? Quebrar. Porque os livros infantis trazem temáticas muito profundas para a gente trabalhar com crianças. É muito mais fácil que o meu aluno tenha contato com uma temática difícil no meio imaginário. Por exemplo, é comum que a gente procure histórias com finais felizes para contar para os nossos alunos. Mas não é o certo. A gente pode também usar os livros, a forma literária de se comunicar, para desmembrar sentimentos que causam dor, que causam sofrimento. A gente pode trabalhar com questões complicadíssimas, como a morte, por exemplo. Quando meu aluno acessa esses sentimentos, mesmo que desagradáveis, no meio imaginário, antes de que aquilo ocorra no meio real, caso aquilo ocorra no meio real, isso vai ser mais simples para ele. A gente não pode buscar só o que é completo e o que é comum para trabalhar nas nossas aulas, né? Existe uma infinidade de temáticas trazidas dentro das obras infantis, e isso desde a história, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a princípio, quando inventaram o livro infantil, foi porque houve uma crise em que as pessoas eram proibidas de falar sobre determinados assuntos, né? As pessoas eram reduzidas a falar apenas sobre algumas temáticas e sobre outras não. E o que alguns autores inteligentíssimos pensaram? Vamos colocar essas temáticas complexas em livros infantis. E por conta da infância, demandar um cuidado do adulto, o adulto automaticamente terá acesso também a essas informações. E isso ocorre até hoje. Por isso que a leitura compartilhada das crianças com os pais é tão importante. E a gente precisa também pensar em formas de engajar a família nessa leitura literária, né? Eu acredito que muitas professoras aqui, muitos professores se empenhem em projetos que proporcionem esse contato de leitura literária com a criança. Por mais que a gente decorra aí em um percurso que torna muito difícil essa democratização de acesso. O livro é um material caro. Se a gente for ver numa livraria, um livrinho assim é R$40. Porém, existem equipamentos dentro do nosso próprio município que podem fornecer esse aporte, esse suporte para os professores. E aí estão as nossas bibliotecas públicas. Aqui no município mesmo temos 3. Depois eu posso até, inclusive, pedir para as meninas aqui, que estão engajadas na secretaria, para criarem um material apenas para vocês descobrirem onde estão esses centros que vocês poderiam recolher esses materiais de grande valia para a prática pedagógica de vocês. Ou simplesmente ir até lá para fazer uma leitura de deleite, como eu vi aqui algum comentário passando. É importante também. Eu gosto de ler literatura infantil. Eu não leio literatura infantil apenas porque eu sou professora. E é porque eu gosto dessa linguagem, eu gosto da forma com que os autores se colocam dentro do texto infantil. Eu gosto do cuidado que existe com a ilustração dentro desse material. Eu gosto da abertura de sentido que eu tenho no livro infantil, porque geralmente um livro destinado ao adulto é mais fechado, é mais pontual, ele dá mais informações para que eu não precise pensar sobre, é apenas coletar. E no livro infantil isso não acontece. A gente precisa imaginar que existe um carrinho, mas que cor era o carrinho, qual era o formato do carrinho, onde eu comprei esse carrinho. A gente precisa pensar sobre isso. Os nossos alunos precisam pensar sobre isso, né? E aqui também a gente entra numa questão que pode estar martelando na cabecinha de vocês em relação aos adereços que eu posso utilizar
nessa prática de mediação de leitura, né? Eu, aqui, obviamente, eu não conseguiria manipular nenhum objeto senão esse livro. Com ele mesmo eu já estou me batendo. E por questões de espaço e de oportunidade que a gente tem agora por estar nesse meio remoto, né? Mas a gente sabe que lá na sala de aula a gente pode atrelar muitas outras coisas a essa mediação. Por exemplo, Bia escolheu levar uma toalha. A professora pode levar uma toalha para esse momento, chacoalhar uma toalha nesse momento. A professora pode levar as frutas. A professora pode levar os brinquedos e pedir para eles selecionarem. A professora pode ler essa história e levar as crianças para fazer um piquenique no parque depois. Nada impede que isso seja feito. Porém, existe um lugar em que o livro deve estar. E esse lugar é o centro. Por quê? A partir do momento que todos esses adereços tomam a atenção do meu aluno de forma com que ele não perceba mais a grandiosidade e o quanto é importante ele fazer a leitura, a gente pode ir por um caminho que nos leve a outros fins, né? Quando a gente pensa na qualidade da construção de um leitor literário, nós precisamos ter como centro a narrativa, o livro, seja ele impresso ou no meio digital. Mas esse material precisa ser o centro, tanto do aluno quanto do professor, né? Eu não posso chegar, por mais que eu tenha vontade, com um livro novinho lá na minha sala, dentro do plástico, abrir e ler ele com os meus alunos a primeira vez. Eu preciso ler esse livro antes. Eu preciso ler esse livro várias vezes, né? Para perceber, inclusive, quais podem ser os efeitos dessa leitura dentro da minha sala de aula. Pode ser que os meus alunos sejam tão espertos a ponto de criar conexões que nem mesmo eu criei nas minhas leituras. E isso não é um problema. Porém, o professor que leva um livro sem pensar para dentro da sala de aula pode ser surpreendido. Então, é importante que a gente pense nos reflexos que essa leitura pode ter na vida dos nossos alunos, né? A gente pode usar, sim, o livro como um material para ensinar alguma coisa. Não existe problema nisso. Mas a primeira leitura de um livro literário tem que ser contemplativa, uma leitura por prazer. O meu aluno precisa ler isso primeiramente pensando que é uma obra de arte. Ninguém fica do lado de um quadro no museu explicando o que o autor quis dizer com aquela traçada amarela que ele fez numa tela. Ninguém fica. Por que quando, então, eu pego o livro a primeira vez, eu já tenho que ir explicando o que ele quer dizer? O meu aluno sabe o que o livro quer dizer. E depois, se eu perceber que é necessário que ele explore outras coisas, eu posso fazer outras leituras. Eu posso destinar ele a outros caminhos, a interpretações mais profundas. Porém, esse primeiro contato é individual, mesmo que no meio coletivo. Quando eu interrompo um livro na metade para dizer, isso quer dizer que eu corto o momento que o meu aluno está tendo. Eu corto essa ligação que ele está tendo com a estética que esse autor pensou em proporcionar. A gente tem que pensar que existem muitas mãos nesse material. Desde a mão que escreveu esse livro, desde a mão que revisou, que ilustrou, que passou ele por todo o processo gráfico, que pensou no brilho que teriam as imagens, né? A gente precisa valorizar isso. É um trabalho. É muito comum que os nossos alunos queiram ser alguma coisa quando crescer. E qual é a visão que os nossos alunos têm sobre autores de livros, sobre ilustradores de livros?
Os nossos alunos entendem que essas profissões são também renomadas, são também necessárias, podem também fazê-los felizes. Pode ser que um aluno, nossa, imaginem só um dia a alegria de um professor ter em mãos um livro do seu próprio aluno. Eu ficaria exuberante de alegria, porque pode ser que a sua prática, que a sua leitura mediada torne isso um sonho no seu aluno. Pode ser que a forma com que você trata o autor do livro que você leva ou o ilustrador desperte no seu aluno a vontade de ser alguém como aquela pessoa, né? Então, é fundamental que a gente tenha o livro como também um material que guarda conhecimento, mas não só isso. Ele vai proporcionar uma experiência estética que é individual. E isso pode ser lendo em voz baixa ou em voz alta, lendo de pé ou lendo sentado, lendo na sala, na biblioteca ou no parque, lendo o livro que é da prof, que é da sacolinha da leitura ou que a avó deu. Isso é indiferente. A forma com que o material chega na mão do nosso aluno depende da nossa criatividade. Porém, a gente precisa pensar na qualidade desse material que chega. Qual que é melhor? Eu entregar um livro desse, com uma complexidade dessa para o meu aluno, ou entregar 10 daqueles fininhos que tem 2 páginas ilustradas, com texto enorme desse tamanho, que a criança não vai conseguir nem ler sozinha, né? A gente sabe que na primeira infância é fundamental a mediação. Fundamental. Mas a gente sabe também que a partir de que os nossos alunos são alfabetizados, existe um espaço que eles precisam criar uma relação personalizada com a escrita e com a leitura, que às vezes precisa ser individual. Pode ser que o professor ajude, pode ser que o aluno goste de ouvir histórias, mesmo depois de saber ler. E isso não é um problema, é muito bom. Inclusive, eu, às vezes, leio histórias em voz alta para mim mesma, porque eu acho que a leitura em voz alta é diferente da leitura em voz alta, e da leitura em voz baixa. E com certeza é, o reflexo dela é diferente em nós. Porém, nós precisamos dar uma abertura aos nossos alunos, de forma com que eles percebam a melhor forma deles lerem ou deles escreverem. Às vezes a gente coloca uma temática para a escrita que é totalmente desvinculada ao que a gente fez, né? A famosa redação de como foram as férias. Ela é tão ampla que chega a reduzir o que o aluno escreve, porque ele não sabe especificamente sobre o que escrever. Foram tantos dias de férias, foram tantos lugares, foram tantas pessoas que ele viu, que quando chega a folha, ele fica em branco. Ele não consegue pensar num ambiente específico, né? Então, é importante que a gente sempre mantenha atrelada essa questão de leitura e escrita. E não só para alunos alfabetizados. Os nossos alunos que ainda não foram alfabetizados têm um contato com a língua desde que nasceram. São falantes nativos de português. Eles sabem construir sentenças muitas vezes melhores do que as nossas. Eles sabem regência, sabem concordância, só que tudo isso de ouvido. Por quê? Porque eles estão incluídos em uma sociedade que é letrada. E a gente não pode agir como se eles não entendessem as coisas. Às vezes a gente cai naquele dilema, né? Será que eu levo esse livro para o meu aluno porque tem uma palavra tipo contundente? Meu aluno não vai entender essa palavra. Ele não vai entender essa palavra em específico, mas isso não faz com que ele não compreenda a infinidade de aspectos que existem naquele texto. E muito melhor do que isso é você ler o livro, primeiramente, contemplando, depois você lê novamente, chegou naquela palavra que você acha que eles têm dúvida, você para e diz: alguém se arrisca a dizer o que essa palavra significa?
que vocês acham que essa palavra significa? As crianças gostam de interagir. 1, 2, 3 vai dizer o que acha que significa, e aí você diz. A gente usa essa palavra em tal e tal situação, né? É muito importante que a gente trabalhe questões que a gente precisa trabalhar dentro dessas alternativas que são extraescolares. Eu falo extraescolares no sentido de que não estão lá no currículo. Não está no currículo que você tem que sentar com os seus alunos no chão e ler uma história pertinho deles e abrir um livro e perder tempo nisso. Perder tempo, né? Não está escrito isso no currículo, mas é a sua decisão como professora fazer isso. E a gente sabe o quanto isso vai afetar na nossa prática profissional, principalmente no ensino de línguas. E quando eu falo ensino de línguas, é porque os nossos alunos na infância estão aprendendo português. Eles não são falantes experts. A gente não pode cobrar deles que eles saibam construir coisas sem que a gente dê esse suporte. As narrativas literárias são formas com que os nossos alunos se deparem com a escrita de pessoas que são profissionais nisso. São escritas, muitas vezes, rebuscadas, que vão fazer com que eles pensem na própria fala deles, né? E eu não preciso parar e dizer, fulano, veja lá no texto como ele fala. Não preciso dizer isso. Às vezes eu leio um cordel e o aluno já para e fala, parece o meu vizinho que veio do Nordeste. Eles fazem isso. Ou então eu leio com um sotaque diferente e ele fala, parece a minha avó que fala assim, assim, assado. Então, a gente cria referências nos nossos alunos com todas as nossas práticas. E que essas referências estejam também atreladas à literatura, né? E não só deixar para que esse meu aluno precise ter esse contato lá no ensino médio, quando precisar pegar uma lista de livros que precisa ler para o vestibular, que é obrigado a ler, não precisa ser uma obrigação. Se a gente for colocando isso aos poucos na nossa semana, pode ser lá uns 15 minutinhos de leitura que a gente faça. Às vezes, é aquela caixa bonita que a gente organiza para pôr uns pouquinhos livros que nós temos em sala, mas que tornam aquele ambiente atrativo para o nosso aluno, né? Pode ser que na escola que você trabalhe não tenha biblioteca, mas a gente possa fazer uma rifa para comprar alguns livros, para fazer uma sacola que vai rodar entre as salas para a gente conseguir usar um material bom. Existem inúmeras formas de colocar esses critérios dentro das nossas práticas e outros também que com certeza vocês têm. As professoras, eu acredito que a profissão de professor seja a que mais exige criatividade, que você olha um rolo de papel higiênico e imagina um material que seja didático. Isso é incrível! E por que não usar isso para as habilidades literárias, né? Mas, primeiramente, que a gente também tenha esse cuidado com a gente mesmo como leitores. Eu não posso querer que o meu aluno seja leitor se eu não sou. Eu não posso querer que o meu aluno goste de um livro se eu não gosto. Eu não posso querer que o meu aluno conheça formas de escrita rebuscada se eu não apresento, né? Então, que a gente sempre pense nesse sentido, buscando aí uma educação transformadora, como o nosso querido Paulo Freire nos pontua. Eu não sei como que eu tô de tempo, só um pouquinho, vamos ver. Mas tem sido uma experiência muito bacana, é muito triste a gente não conseguir ver as pessoas. Olá, Stephanie. Oi. Sua palestra está encantadora. Olha, você não tem tanto tempo mais. Pode falar mais 15 minutos, mas se nós pudéssemos, te escutaríamos até o anoitecer. Muito bom, viu? Mais 15 minutos para você. Então, gente, para a gente já encaminhando pelo fim, né?
Como diriam os antigos, é triste a dor do parto, mas temos que partir, uma hora. Que legal. Eu estou vendo os comentários aqui e tem muitos rostinhos conhecidos, inclusive se a professora Bruna estiver por aí, gostaria que ela comentasse, porque a professora Bruna, que contribuiu com a minha alfabetização, e há muito tempo já eu encontro ela nesses encontros da educação aqui, da cidade. Ela, enquanto professora, eu também. É sempre muito emocionante a gente perceber isso. Eu acredito que não tenha comentado muito bem no início, né, sobre a minha trajetória aqui do município, mas em 2015 eu entrei na Secretaria de Cultura, que na época ainda era um departamento, né, como estagiária, contadora de histórias. Passei lá 2 anos da minha vida que foram os mais férteis possíveis. Fizemos muitas formações com os núcleos lá de Curitiba sobre letramento literário, sobre mediação de leitura. A partir daí, né, vim para a secretaria como agente de leitura, contribuindo para a criação de projetos literários aqui para o município. Depois disso, consegui abrir uma empresa que agora dá acesso, né, possibilita a criação de eventos literários, projetos indicados para sonegação de imposto, aquele sistema que o governo abre editais para você mandar projetos e as empresas te patrocinam com o que seria destinado como imposto. E hoje nós trabalhamos nessa perspectiva. Fazenda Rio Grande sempre é a cidade que eu indico para fazer o projeto. Inclusive, o mestrado que agora estou prestando tem como foco a pesquisa de espaços de leitura dentro de escolas aqui no município. Então, com certeza, vamos nos encontrar em algum momento para conversar sobre isso, para trocar figurinhas, para que as pessoas no Brasil e no mundo entendam que Fazenda Rio Grande é uma cidade preocupada com leitura literária. Por nós termos uma cidade muito nova, ainda são pouquíssimos os dados em plataformas de pesquisa sobre essa cidade e pouquíssimos ainda em relação a aspectos da educação. Então, a gente busca que isso um dia seja só passado e que a gente seja reconhecido não só aqui, mas em todo o Brasil e no mundo, se for possível, pelas nossas práticas que são realmente muito engrandecedoras e que podem transformar esse mundo num lugar melhor. Vocês, professoras, têm desempenhado um trabalho fundamental, não só no ensino fundamental, mas um trabalho fundamental para a cidadania. E as pessoas precisam saber disso. Os projetos precisam sair do papel, a gente precisa fotografar, precisa registrar, precisa explanar isso para que as pessoas compreendam o quanto a gente pode fazer com pouco. Existe uma frase do Gandhi que ele fala assim: pessoas pequenas fazendo coisas pequenas em lugares pequenos podem mudar o mundo. E é isso que a gente está fazendo. Lá na nossa escola, lá com a nossa equipe pedagógica, lá com a nossa diretora. É isso que a gente vai fazer e que a gente vai continuar tentando fazer da melhor maneira, porque nós assumimos essa missão, né? A gente não consegue desvincular a professora que existe em nós de nós mesmos. A gente não consegue andar na rua sem ver, né, um monte de garrafa jogada lá e pensar, vou pegar as tampinhas para ensinar as sílabas. A gente tem isso dentro de nós, não tem como negar. É um espaço que, com certeza, é muito valioso, a gente precisa aproveitar eventos como esse. Já aproveito para parabenizar toda a equipe aí da Secretaria de Educação, a parceria com a Uninter, que é um polo de universidades, né, que está chegando aqui no nosso município, que demonstra o quanto o nosso município tem se destacado e que trouxe essa demanda para nós de faculdades aqui
para a gente, pertinho, para pós-graduação, enfim, a gente está sempre em movimento. Existe uma gratidão muito grande no meu coração de perceber que aquela Stephanie lá da 4ª série, que participou de um concurso literário sobre o meio ambiente, escreveu um poema lá na 4ª série, hoje vive de literatura. E se não fosse pela minha professora Leonie, que incentivou essa escrita, hoje com certeza eu não estaria aqui. Então, percebam o quanto é importante o trabalho que vocês vêm fazendo dentro de sala de aula e o quanto isso pode mudar a vida dos alunos de vocês. E nunca esqueçam dos 4 pilares: tempo, espaço, personagens e emoções. E isso não só para os livros, para a vida. Em todas as nossas possibilidades de vivências, nós vamos encontrar esses pilares e que a gente possa ser crítico o suficiente para perceber o que é bom e o que não, e o que é bom a gente passa a mão e usa. Troquem figurinhas, façam projetos, façam com que os projetos andem de escolas em escolas por esse município, e sempre que precisarem de alguma coisa nesse sentido, eu deixo os meus contatos aqui. Lá no Instagram, eu tenho o @ igual tá aqui na tela, Stephanie Souza Rosa, se vocês quiserem me mandar um contato por lá. Tem o meu e-mail lá também, vocês podem me mandar mensagem, caso precisem de algum auxílio. E a Maria tá vindo porque meu tempo acabou. Se a Maria tá chegando, né, Stephanie? Stephanie, eu vou só reafirmar todos os elogios que você recebeu aqui. Como eu disse no início, tão jovem, né? E já repleta de conhecimento, repleta de sabedoria. O nosso muito obrigada para você que veio doar o seu conhecimento, a sua alegria, com esse sorriso tão bacana que você traz para a gente. Obrigada também para a Jandira, que está sempre disposta a colaborar. Então, como a Stephanie trouxe, os livros mexem com a nossa imaginação. Imagina como não mexe com a imaginação de nossas crianças, né? As histórias provocam sentimentos, trazem reflexões e também aquisição do saber. Então, para a live de hoje, para encerrar a nossa tarde de hoje, eu vou deixar com vocês o pensamento de um grande crítico literário chamado Antônio Cândido, que diz o seguinte: a literatura nos humaniza. Muito obrigada, professoras, obrigada, convidados, obrigada, Stephanie, obrigada, Jandira, obrigado a todos os participantes. E até amanhã, com a professora Fabiana Aparecida. Um grande abraço para todos. Obrigada, Stephanie Souza, que Deus continue te abençoando e iluminando você. Beijo.